Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar sobre uma novidade que foi adicionado aqui nessa nova versão do AW Cloud, que é a tela de gestão de impostos. E que essa tela de gestão aqui de impostos, ela só é útil somente para a pessoa física usando o Carnê-Leão. Então nesse caso aqui, o título ele tem que estar usando um plano de contas e esse plano de contas tem que estar vinculado ao Carnê-Leão. Então aqui tem um título aqui, por exemplo, de receita de aluguel, tá? Então estou botando que esse título aqui está vinculado a esse plano aqui de contas e esse plano de contas aqui, então eu venho aqui, ó, ele está vinculado a rendimentos de aluguel lá do Carnê-Leão. Então é só para a pessoa física. Se o plano de contas não tiver vinculado a nenhuma classificação do Carnê-Leão, ele não vai aparecer aqui nessa tela de gestão de impostos. Então, para você acessar essa tela, você vem aqui no menu esquerdo, clica em Fiscal e clica na opção Gestão de Impostos. Então, já de cara, quando você abre essa tela, ele pede para você selecionar um profissional. Então, vou pegar aqui o primeiro aqui, por exemplo. E para que serve essa tela de gestão de impostos? Ela tem o intuito aqui de ajudar o usuário ou o gestor saber o quanto de imposto ele vai pagar, qual alíquota você está pagando, como fazer para trocar de alíquota para pagar menos impostos, sendo você seja aumentando as deduções ou diminuindo as receitas, tá? É bem bacana essa tela porque ela te dá uma visão aí de tudo que você tem que pagar de imposto e ele faz isso do cálculo do ano todo. Em relação aos indicadores aqui da grid, você tem aqui as receitas, deduções, a base tributável, a faixa de alíquota, o imposto que você paga aí todo mês. Então você tem aqui de janeiro a dezembro. Tá? Então deixa eu diminuir aqui a coluna aqui do lado esquerdo para mostrar tudo. Ok. Aqui em cima você tem aqui o nome do profissional que você deseja visualizar, qual o ano do calendário, o mês inicial até o mês final, e você pode filtrar pela data caixa, data de conciliação e data de negociação. Bem, então eu vou deixar aqui data da conciliação. Então, como eu mudei aqui a data fiscal, ele automaticamente atualiza toda a tela. Bem, em relação ao card aqui, esse valor aqui de imposto estimado de 96 mil é o imposto estimado do ano todo aqui, ó. Então ele está pegando aqui janeiro, então essa linha toda aqui, tá? Até o final do ano aqui, tudo isso aqui ele soma e dá esse valor aqui do imposto estimado. Base tributável, essa base tributável aqui é a soma da base tributável aqui do ano todo. E as deduções aqui de 168 mil aqui é a soma das deduções, né, das despesas aqui que está sendo aqui computada aqui. Então é a soma das deduções e essa soma aqui de receitas é a soma bruta aqui de todas as receitas do ano todo. E aqui você tem um total aqui de 424 lançamentos analisados e tem 264 aqui pendente. Inclusive aqui você pode analisar se você quer incluir as previsões ou não. Quando você desmarca aqui, ele atualiza e não vai pegar aqui títulos, né, futuros, tá? E quando eu marco aqui, ele vai pegar também títulos futuros, parcelamentos, tá? Então ele está incluindo aqui as previsões futuras. Então nós temos aqui todas as receitas, deduções, a base tributável, imposto de cada mês. Olhando aqui do jeito que está, você já sabe que em qual faixa de alíquota que você está aqui todo mês. Então está aqui todo mês, está pagando aqui 27%, porque o que o sistema faz aqui? Ele pega as receitas, deduz aqui as despesas, então aqui é 68 mil menos 17.220 e vai chegar aqui na sua base tributável. Chegando aqui na sua base tributável, o que o sistema vai fazer? Ele vai calcular lá pela alíquota, que é de 27% e meio, e ele vai chegar a um valor bruto, e desse valor bruto ele vai deduzir lá o valor de R$ 908 e vai chegar ao valor do imposto. Bem, de onde que ele está pegando esses valores aqui? Aqui em cima você tem aqui a tabela do imposto de renda. Então vou clicar aqui, ó. Então o que o sistema faz? O sistema ele faz aqui a leitura lá direto da fonte oficial aqui da Receita Federal. Então está aqui o link. Então quando você clica aqui em atualizar pela Receita, ele vai atualizar a tabela, tá todinha lá, tabela atualizada da Receita Federal com as 5 faixas. Então você tem aqui toda a base inicial e a base final, a alíquota e a dedução. Então como no caso ali ele está pagando 27% e meio, então tem que ser deduzido aqui R$ 908. Então a base, como a base ali foi maior do que R$ 4.644 mil, então ele entra na alíquota aqui de 27% e meio. Então a base que eu estou me referindo é a base que está aqui, ó, de 51.121. Então arrastando aqui a telinha aqui para a gente facilitar a conta, o que o sistema faz? Ele pega as receitas e
diminui as deduções e chega à base tributável. Receita menos aqui as deduções, chega o valor aqui de 51.121, que é a base tributável. O que o sistema faz? Como esse 51.121 aqui, ele está acima lá daquela base da alíquota de 4.644, então ele cai na faixa aqui da alíquota de 27,5%. Então, o que ele faz? Você pega a base tributável, multiplica aqui pelo 27,5% e vai chegar aqui ao imposto bruto. Aí, pela dedução da parcela aqui de R$ 908, que é o valor lá que definido pela Receita Federal, né, para cada faixa de tabela progressiva do imposto de renda, ele vai pegar aqui o imposto bruto e vai deduzir aqui aquela faixa lá de R$ 908 e vai chegar ao seu imposto lá de 13.149. É o que está aparecendo aqui embaixo lá. Tá? Então você tem um resumo aqui lá. Então você tem aqui base tributável vezes a alíquota, que vai chegar aqui o imposto bruto, menos a parcela que é deduzida de R$ 908 e chega aqui o imposto devido. Então o sistema faz toda essa conta aqui automaticamente para você. E baseado aqui, quando você clica no mês aqui, ó lá, cada mês que você clica, ele faz aqui um possível cenário. Que cenário é esse? Então, por exemplo, aqui, ele fala que despesa dedutível. Então, se eu adicionar aqui uma despesa de R$ 46.456, eu posso reduzir o imposto em R$ 12.000, porque eu vou elevar a minha base e eu vou cair para a faixa de 22,5%. Ou, ao contrário aqui, se eu retirar aqui 46 mil da minha receita, né, daqui de cima dos 68 mil, eu tirar 46.456, eu posso reduzir o imposto aí em 12.775 e elevar aqui para uma faixa menor, de 22,5%. Nesse caso, é como se você pegasse aqui R$ 46 mil de títulos aqui e jogar para frente. Até porque, nesse caso, é interessante, porque no mês aqui de julho, repare que as despesas, as deduções, elas estão maiores que as receitas. Então, ele nem entrou aqui na primeira faixa de imposto, da alíquota, está zerado, porque o valor aqui da base dedutível está zerado. Então, ele não está pagando imposto, porque as despesas, as deduções estão maiores que as receitas. Então, é isso que ele está falando aqui, que você pode pegar aqui R$ 46 mil e jogar isso aqui para frente e falar que está recebendo em julho. Porque aí no mês de junho você paga um imposto menor, fica na faixa do 22,5 em vez de ser de 27,5. E como que você pode simular isso? Então, como ele está falando aqui que é 46 mil, aqui embaixo ele lista os títulos de mês de junho. Então eu selecionei junho aqui e está falando aqui de junho. Se eu clicar aqui em retirar, retirar o que aqui? Esse valor aqui de 3 mil e outros títulos, até somar esse valor aqui de 46 mil, à medida que eu vou retirando aqui, ele vai reduzindo aqui a base tributável. Então, se eu clicar aqui, ó, você vai ver que lá em cima ele vai reduzir lá a base tributável. Ó. Vou tirar o outro aqui, vou tirar um pagamento aqui, esse aqui de 1.152. Você vai ver aqui que 48 mil ele vai diminuir e vai diminuindo. E vai diminuindo, diminuindo até chegar ao que? Aos 46 mil, agora já é 42, olha lá. E vai chegar um momento que ele vai cair aqui nessa faixa de 22,5%. Aí não vai ser mais o 27%. Então, você pode simular. Isso aqui é apenas para simular. Isso não quer dizer que quando eu venho aqui e retiro e coloco, que isso está alterando lá no seu financeiro, não. Então, está aqui, ó, use retirar para simular sem o lançamento. Nada é gravado nos dados reais. Aqui é só para simular, para você ver que você pegando esses títulos aqui, alterando a data de vencimento para frente, para mês para frente ou para mês para trás, você vai ver que isso vai impactar aqui na sua base tributável e, consequentemente, vai alterar aqui a faixa na qual você está caindo de imposto. Nesse caso aqui, eu simulei como duas receitas, né, de receita tributável, mas aqui também vai ter despesa lá. Eu tenho uma despesa aqui, né, dedutível, que você também pode retirar também para impactar lá aqui na sua base tributável. Tá? Então, isso aqui é só para simulações. Bem, em relação a essa coluna aqui, data, quando o título não foi quitado ainda, essa data aqui é a data de vencimento. Tá? Porque o título não foi quitado, então ele vai considerar pela data de vencimento. Agora, se o título foi quitado, ele vai mostrar aqui a data do evento. Tá? A data do evento. Inclusive, aqui vai aparecer também títulos que tiveram pagamento parcial. Então, exemplo, se você tem um título lá de R$ 1.000 e a pessoa pagou R$ 400,
aqui vai aparecer os R$ 400. Então, ele mostra pagamento parcial também. Então, voltando aqui nessa grid aqui, repare que na receita tributável aqui, ó, novas receitas não mudam a sua faixa. Porque esse mês eu já estou na última faixa, lá estou pagando a última faixa mais alta, que é 27,5, né? 27,5. Então, se você aumentar aqui a sua receita, não vai alterar em nada aqui na sua base tributável, porque a base tributável aqui de 51 mil vai subindo, né? Vai estar mais que o valor aqui da tabela. Então tá lá, ó, vai estar acima desse valor aqui. Então, se está acima desse valor aqui, sempre vai cair nessa faixa aqui, nessa alíquota de 27,5. É isso aqui que ele está falando, lá. Este mês já está na última faixa cadastrada, o imposto continua sendo o mesmo, recalculado pela faixa atual, que está aqui o 27,5. Então, essa coluna aqui, ela te indica algumas dicas legais, porque você pode adicionando ou removendo receitas e também as deduções, para você ver como que vai alterar aqui em cada mês e para você saber se você vai pagar imposto a mais ou a menos. E outra coisa interessante aqui que você tem uma visão também é que, por exemplo, se você tem uma despesa que você vai ter que ter naquele mês, né, ou você pode jogar essa despesa para o mês seguinte, e dependendo em que mês você vai fazer aquela despesa, e você sabe que vai ter aquela despesa mesmo, você não tem como escapar, às vezes dependendo do mês aqui, né, você pode executar, né, criar essa despesa e ver que aquele imposto que você vai pagar, ele vai diminuir, ele vai cair para outra faixa, de acordo com a sua despesa. Então, às vezes até compensa você fazer aquela despesa no mês e essa despesa ela vai te ajudar a reduzir aí a sua faixa. Então, é bem interessante aqui essa visão dessa tela, é uma tela muito bacana, muito legal. Para quem trabalha nessa parte aqui, né, desse tipo de gestão aqui de impostos, muito legal, muito boa. Aqui também, ó, ele mostra aqui, tá, um resumo, qual a base tributável, qual faixa que você caiu e qual é o valor da dedução. É daquela tabela lá do imposto de renda que ele está puxando automaticamente. E também existe aqui a possibilidade de você exportar isso aqui tudo para o Excel. Bem, pessoal, então espero que vocês gostem dessa. Então, essa é a tela de gestão de impostos.